Seja muito bem-vindo à nossa oração. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez para tratarmos de coisas tão sérias, de coisas espirituais, para falarmos a respeito das coisas do nosso Deus, para compreendermos um pouco melhor como é que funciona o mundo espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Esse momento aqui poderia se chamar de culto, poderia se chamar de palavra, poderia se chamar de devocional. Nós escolhemos a palavra oração porque oração é o nosso relacionamento com Deus. Oração é o espaço e o local onde nós mantemos uma comunhão com o Pai. E hoje nós vamos falar sobre momentos de oração. Será que a oração ela deve acontecer todo o tempo? O apóstolo Paulo ele fala sobre orarmos o tempo todo no Espírito. Se assim é, será que os céus, será que Deus, será que os anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus e Jesus, será que a Trindade está sempre esperando pela nossa oração? Será que o que cabe a nós sempre é orar? Hoje nós vamos falar exatamente sobre esta questão, sobre a importância da oração, que é o nosso relacionamento com Deus, e sobre a importância de nós termos muitas vezes uma postura não de oração, mas uma postura de atitude, de fazer, de realizar, de realmente colocar a mão na massa e em alguns momentos assumir a posição daquele que faz, que realiza. Hoje nós vamos falar quando que o céu não está aguardando a sua oração. Há pouco tempo nós passamos pelo período de Páscoa. Todo ano nós temos o período de Páscoa. E a Páscoa, dentre os feriados e dentre as festividades judaicas, é a comemoração mais importante que existe. Dentro de uma visão cristã, também é dos momentos mais importantes que existem, é o momento da Páscoa. Para nós cristãos, dentro de um entendimento teológico, dentro de um entendimento espiritual da Bíblia e da história de Cristo e da própria história do cristianismo, não há dúvida que a Páscoa é o período mais importante para nós cristãos também, quando nós celebramos a vitória da vida sobre a morte através da ressurreição de Cristo naquela cruz. E eu queria usar esse momento da Páscoa, em especial o sábado de Páscoa, como base para aquilo que nós vamos conversar sobre existir momentos em que o céu não espera a minha oração e não está aguardando, a expectativa não é pela tua oração. Quantas e quantas vezes que eu já ministrei que existe no coração de Deus uma expectativa pelo nosso relacionamento. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, está escrito lá em Apocalipse, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Qual que é a sensação? Deus está o tempo todo à porta esperando esse momento, essa interação. Jesus diz antes da oração do Pai Nosso, ele diz, entre no lugar secreto, no teu quarto e fecha a porta atrás de você, busca o Senhor em secreto e em secreto você vai ser recompensado. O que passa no nosso coração? Há uma expectativa de que Deus nos encontre a sós, a expectativa pela oração. Jesus ainda diz, batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Veja o estímulo constante do Senhor pela oração. A Bíblia o tempo todo está nos estimulando a orar. Mas, repito, existem momentos em que a expectativa do céu ao meu respeito e ao teu respeito não é a oração. A expectativa é outra. Amém? Vamos voltar a falar de Páscoa. Acredita-se que Jesus ele foi preso na quinta-feira. Existem algumas discussões teológicas a respeito disso, mas boa parte dos teólogos defenderão que Jesus ele foi preso, foi traído na quinta-feira, após a sua última refeição ali com seus discípulos, a grande ceia, que foi uma festividade pascual, onde ele troca o que comumente se comia, que era um cordeiro e ervas amargas, pelo pão e pelo vinho. O pão que representa o seu corpo e o vinho que representa o seu sangue, que nós celebramos até os dias de hoje, uma lembrança
daquele momento tão importante que foi a ida de Cristo. Jesus então teria sido morto na sexta-feira, a sexta-feira da paixão. Ele foi ali sacrificado naquela cruz. E sábado, Jesus então estava morto, sepultado. E finalmente, domingo, Jesus, ele é ressuscitado. Ele vence a morte. Sábado é o grande quê? É a grande base do que nós queremos conversar no dia de hoje. Quinta-feira está muito claro a morte, o sacrifício, a dor. Sexta-feira, aliás. Domingo, a grande ressurreição, grande dia da ressurreição. Jesus estava ali, naquele dia de sábado, então, sepultado, guardado. Havia uma pedra diante do túmulo de Cristo. O Verbo que se fez carne. Agora o Verbo estava calado, o Verbo estava em silêncio. Deus emudeceu. Havia um silêncio sobre ela. Sexta-feira, quando Cristo foi crucificado, e após passar por momentos de dores, Deus se fez ouvir. Se você for ler os acontecimentos da sexta-feira da paixão, você vai ver que o véu do templo se rasgou. Outro dia nós podemos conversar sobre isso, mas é um ato profético importantíssimo, porque quando o véu se rasga, isso profeticamente traz uma intimidade nossa com Deus, um acesso direto nosso ao Pai. O véu se rasgou, a terra estremeceu, abriram-se as sepulturas dos mortos, fechou-se o céu com trevas sobre toda a terra. Toda a terra então ouviu Deus na sexta-feira. Sexta-feira foi um dia de grande barulho, de muito falar, onde muito se ouviu. Toda a terra ouviu a Deus na sexta-feira e toda a terra volta a ouvir o Senhor no domingo da ressurreição. A própria Maria Madalena é a primeira a falar quando se aproxima ali do local onde os discípulos estavam reunidos, trancafiados, com medo, orando. Ela vai para anunciar a ressurreição de Jesus, o qual já havia falado com ela, ainda ali próximo ao seu túmulo, dizendo: por que procuras em meio aos mortos aquele que vive? Porque ele ressuscitou, como ele havia dito. Era Jesus que voltava a falar após um dia de silêncio. Sábado foi o dia que Deus silenciou. Jesus silenciou. O sábado silencioso. Nós também temos, assim como aconteceu há 2000 anos, nós temos sábados de silêncio. Dias de silêncio. Dias em que aparentemente nada está acontecendo. Dias em que nós não conseguimos ouvir nada de Deus, nada do Pai e nada do Filho. São como sábados silenciosos, como o sábado de Páscoa, onde reina o silêncio e nada nos é dito. Aquele dia que estava exatamente entre a dor e o alívio da dor, entre o mal e a manifestação da bondade do Senhor, entre as trevas e a luz, entre a morte e a ressurreição, entre a promessa e o cumprimento da promessa, entre o pedido e a resposta de Deus. Este é o sábado profeticamente. É o sábado do silêncio. É o sábado da espera. São períodos de silêncio. São dias de silêncio. Às vezes períodos bastante longos, pelo menos de acordo com a nossa percepção humana. E existe um propósito para esses momentos. Comumente são momentos de transformação, são momentos de mudança, são momentos de metamorfose, estações de transformação. Fazem parte de um processo na obra de Deus. É como um casulo onde a lagarta está sendo transformada em uma bela borboleta. É o casulo dos processos
a incubadora para a grande revolução interior. Essa é a importância do sábado de silêncio, dos períodos de espera, dos momentos em que você não consegue ouvir a voz de Deus. É como se você estivesse aguardando por algo. Por alguma razão, irmãos, silêncio também é uma forma de comunicação. É ou não é verdade? Nós também falamos algo quando nós nos calamos. Existe até um jargão no nosso meio que diz: aquele que cala, consente. É ou não é verdade? Os silêncios também falam. E o silêncio de Deus também fala. Nós podemos até dizer, e os músicos hão de concordar comigo, que o silêncio também é uma forma de canção. Existem momentos em que nós precisamos aprender a valorizar o silêncio. Eu diria mais, que existem momentos em que nós precisamos buscar o silêncio. Quando nós falamos muito, o que acontece? Ouvimos pouco. Quando falamos muito, comumente, realizamos pouco. Quem muito fala, pouco faz, pouco realiza. Como é que é o ditado popular? Cachorro que late, não morde. Você sabia que, biblicamente, existem ocasiões em que Deus não espera o teu falar? Que Deus não está aguardando a tua oração? Que Deus não está voltado para ti esperando que saiam palavras da tua boca? E quais momentos são esses em que o céu não está esperando a nossa oração? O primeiro deles é quando nós não usamos aquilo que já foi colocado nas nossas mãos. Quando nós não estamos nos utilizando daquilo que já nos foi dado. Eu diria quando Deus já derramou da sua porção e cabe a nós agora movimentarmos aquilo que nos foi dado para Deus. É quando os nossos pés param, quando nós deveríamos fazer o quê? Avançar. No livro de Êxodo, no capítulo de número 14, versículos de número 15 a 16, diz bem assim: Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Qual que é a pergunta de Deus? Moisés, por que você está falando? Moisés, por que você está orando? Veja que esse é o momento em que Deus confronta a oração de Moisés. Moisés, não é hora de orar. Não é hora de falar. É hora de quê? É hora de agir. Então o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara. Ele já tinha a vara. A vara era o símbolo da autoridade que Deus havia dado a Moisés. Aquela vara representava a autoridade de Deus na terra, na vida de Moisés. Era um símbolo profético. Nós não precisamos hoje de símbolos. Nós não precisamos hoje de objetos. Mas naqueles dias, há 4.500 anos mais ou menos, Deus deu a Moisés aquela vara, o seu cajado, que representava a autoridade de Deus na vida dele. No dia que você entregou a tua vida para Jesus Cristo, a autoridade do Senhor já foi colocada sobre a tua vida. Porque o Senhor Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor então nos deu autoridade sobre todas as coisas, sobre enfermidades, sobre a morte, sobre tudo. Tome sua vara, Moisés, e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Essas foram as palavras de Deus para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Existem coisas na tua vida que Deus já te deu a direção. Deus já te mostrou o caminho. Deus tem te falado várias vezes. Vá e faça, realize, rompa com isso, pare com aquilo, realize determinada coisa. E nós muitas vezes estamos como quem empurra as coisas com a barriga. Aquele que posterga a sua realização. Aquele que abraça o descanso na hora que nós deveríamos estar agindo. Aquele que
sabe, reteve os seus braços em relação ao arado, mas que precisa voltar a colocar os braços no arado para que a obra do Senhor possa se realizar na sua vida. Qual que é o segundo momento em que o céu não está aguardando a nossa oração? Quando você não está praticando aquilo que te foi ensinado. Aquilo que você já aprendeu. No Evangelho de Lucas, no capítulo número 6, no versículo número 46, o Senhor diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Vamos reler? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o quê? O que eu vos ensino. Veja que Jesus aqui estava exortando as pessoas. É uma exortação, é um bom puxão de orelha. Pessoas maduras aprendem a amar a exortação. Quando Judas se apartou do apostolado, foi chamado Barnabé. E Barnabé significa aquele que tem prazer, aquele que ama a exortação. E nós precisamos aprender a ter prazer na exortação, porque a Bíblia diz que aqueles a quem Deus ama, Deus exorta. Amém? E qual que foi a exortação? Por que vocês estão orando? Por que você me chama de Senhor? Por que você coloca os teus pés no chão, junta as tuas mãos, fecha os teus olhos, ora a Deus se você não obedece, se você despreza a palavra? Do que vale a tua oração se você abraçou uma vida de desobediência? São os momentos em que os céus não esperam a nossa oração. Estão esperando uma mudança de vida. É a oração da hipocrisia. Chama Deus de Senhor, mas na verdade optou ter como Senhor o mundo, o dinheiro, as coisas desta terra. Você entende isso? O terceiro momento em que os céus não estão aguardando a nossa oração é quando nós abrimos os nossos lábios para fazermos uma oração não motivados pela nossa fé, mas motivados pelo medo, pelo terror, pelo desespero. Quando deveríamos abrir as nossas bocas para declararmos uma bênção, para declararmos o mover dos montes, para manifestarmos a nossa fé através do nosso falar. E nós colocamos-nos ali como pequeninos no momento em que os céus esperávamos que nós nos colocássemos como filhos de Deus e não como aquele que mendiga o pão. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 8, versículos 25 e 26 diz assim: então seus discípulos vieram fazer o quê? Despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. O que estava acontecendo ali? Uma grande tempestade, os discípulos estavam em alto mar, e Jesus fazia o quê? Jesus dormia. E eles, desesperados, achavam que o barco iria virar e que eles iriam morrer. Eles então despertam a Jesus. Como é que alguém pode dormir em meio a uma tempestade? É por causa da fé. E nós precisamos encontrar o sono e o descanso em meio à tempestade. Amém? Jesus então, com o seu dizer, com o seu falar, ao lançar uma palavra profética, cheio de fé, a palavra diz que o vento cessou e que a tempestade cessou. É tempo de você olhar para a tua casa e declarar uma palavra de bênção. É tempo de você olhar para o teu casamento e declarar aquilo que Deus tem te prometido. É tempo de você olhar para a tua vida e profetizar: haverá bom futuro. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela não voltará vazia. Amém? Qual que é o quarto momento em que o céu não está aguardando a tua oração? Quando você usa Deus. Essa palavra é muito pesada. Mas quando nós queremos usar a Deus para realizar a nossa vontade, ao invés de orarmos para nos submetermos à vontade dele. Amém?
Quando nós queremos usar a Deus para realizar o quê? A nossa vontade. E não o quê? E não a vontade dele. Nosso Deus é o nosso Pai, que supre cada uma das nossas necessidades. Mateus 6, versículos de número 7 a 12, diz bem assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. É ou não é verdade? Não façam essa asneira. Amém? Vocês estão diante do Pai, Ele sabe do que vocês estão precisando, melhor do que vocês mesmos. Eu estou lendo um texto aqui, irmãos, que traz o texto bíblico em outra linguagem. E eu gostei muito dessa linguagem aqui porque, olha como é que ela é atual. Diz assim, o mundo está cheio de pessoas que se julgam o quê? Guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o quê? O que querem de Deus. Querem convencer a Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor do que vocês mesmos. Que a nossa oração seja para que nós nos submetamos ao Senhor. Ter fé não é declarar, por exemplo, eu determino determinada coisa vai acontecer. Isso não é fé. Fé é ir diante do Pai e dizer, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, eis-me aqui para compreender e para entender e para ouvir qual que é a vontade sua para a minha vida. E o quinto momento, já fechando aqui, em que os céus não estão aguardando a nossa oração, é quando nós escolhemos nos preocupar ao invés de confiar. É quando nós somos os homens de pouca fé. Quando assumimos uma postura de procurar nas coisas passageiras o nosso abrigo, o nosso porto seguro, quando deveríamos buscar nas coisas eternas. Mateus 6, 31, 33 disse, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o que vai acontecer? Vos serão acrescentadas. Amém? Palavras de medo não nos custam absolutamente nada. Atos de fé nos custam absolutamente tudo, todas as coisas. Deixa-me repetir, guarde estas palavras. Palavras de medo não nos custam nada. É só abrir a boca e declarar. É só murmurar. É só manifestar o nosso medo. Em alguns momentos nós precisamos mesmo fazer isso. Mas isso não nos custa absolutamente nada. Atos de fé nos exige tudo. E o sábado do silêncio é o sábado em que nós precisamos manifestar a nossa fé. Pense aqui comigo. Se Jesus passava a noite em oração e o dia pregando a palavra, curando as pessoas, ressuscitando os mortos, quando que Jesus dormia? Jesus, ele dormia na tempestade. Quando que Jesus silenciou? Quando ele foi acusado perante Pilatos. Eu só tenho autoridade sobre a tempestade quando eu consigo dormir. Essas são palavras de um pastor americano chamado Bill Johnson. Ele diz, você só tem autoridade sobre a tempestade que você consegue dormir. Só tem autoridade sobre a dor, sobre a enfermidade, sobre o mal que me sobreveio, sobre os desafios que são colocados diante de mim, na minha vida. Eu só tenho autoridade sobre essas coisas quando eu consigo dormir. O que é esse dormir? É o sono do justo. É quando eu não sou consumido pela ansiedade, quando eu não sou consumido pelas minhas preocupações, quando eu não sou consumido
pela minha inquietação natural do homem carnal, mas quando eu estou firmado na fé. Quando diante do desafio eu me lembro das promessas de Deus, quando diante do desafio eu tenho certeza de quem o meu Deus é e eu tenho certeza de quem eu tenho crido, quando diante das dificuldades, dos desafios, eu cumpro aquilo que a palavra me diz para fazer, eu faço aquilo que Deus já me ensinou a fazer, eu me movo de acordo com a autoridade de Cristo na minha vida. Quando os problemas deste mundo não conseguem me desesperar, porque eu entendo a palavra que diz: vós não sois deste mundo. Hoje eu quero te fazer um convite, nós precisamos encerrar aqui. Eu quero te fazer um convite para que você faça uma oração. E que na tua oração você faça uma pergunta hoje para Deus. E que você ouça o Senhor. Pergunte: Pai, o que está por detrás das minhas palavras e das minhas ações? Qual o sentimento? O que está por detrás das minhas palavras e das minhas ações? Por favor, declare assim comigo. Diga: eu deixo o medo, deixo a ansiedade, deixo as preocupações aos pés de Jesus. Eu me prostro diante da verdade, me levanto diante da adversidade e descanso na tempestade, pois eu sei que o barco que tem Jesus não afunda. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo, ministro do Deus vivo, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e que nos sábados de silêncio você possa andar sobre as águas, ressuscitar aquilo que morreu, abrir o mar, derrubar as muralhas e se mover de acordo com aquilo que Deus espera de você. Que talvez não seja o momento da oração, mas seja o momento de você viver o sobrenatural de Deus. Compartilhe com pessoas queridas esta oração, esta mensagem. Deus abençoe.